Boa noite. Aqui estamos com o toque do dia, nessa quinta-feira, como de costume. Temos a honra de ter esse ministério para anunciar a palavra de Deus. Deus tem usado esse canal, utilizando várias pessoas que transmitem a palavra de Deus. E fica gravada nessa página, e muitos têm ouvido e têm experimentado a obra de Deus, o que Deus faz, o que Deus tem para fazer ainda, e quais são os planos de Deus. Então, queremos esta noite anunciar o convidado dessa noite. Vai ser eu mesmo, né, Marcos da Silva Campos, missionário Marcos, ministério na Bolívia, no Toque do Dia, e aqui nas igrejas de Corumbá também, quando solicitado. Estamos sempre ativos na obra para anunciar o Evangelho, as boas novas. O Evangelho sempre é novo, sempre podemos tirar alguma coisa deste Evangelho tão rico que é a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o bom samaritano. O bom samaritano foi a parábola que o Senhor anunciou para aqueles doutores da lei que estava colocando o Senhor Jesus Cristo numa situação difícil. E o Senhor, usando da oportunidade que ali aconteceu, ele contou essa parábola do bom samaritano. Ele perguntaram, Jesus falando, né, dos mandamentos, dos 10 mandamentos, que era um resumo que resumia em dois, né, os 10 mandamentos, que resumia em 2 mandamentos, que era amar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e amar o seu próximo como a si mesmo. Então, quando Jesus falou em amar o próximo como a si mesmo, aqueles doutores da lei, um deles perguntou: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Fez de desentendido, né? Que como não tivesse entendido o que o Senhor queria falar. Então Jesus começou a contar essa parábola do bom samaritano, né? Desse homem que foi assaltado na estrada, foi deixado caído no chão, sendo roubado, ferido, machucado, e diz que passaram perto dele 3 pessoas. O Senhor cita 3 pessoas. O Senhor cita primeiramente de um sacerdote que passou, e passando, vendo aquele homem caído, ferido, diz que o sacerdote passou de largo, não parou, não prestou ajuda, e deixou o homem caído, deixou o homem ferido. E o Senhor continua relatando essa história, dizendo que um levita também descia de Jerusalém, e vendo aquele homem ferido, também não fez nada, não foi tocado a se mover em ajudar. Diz que ele passou de lado, sem fazer nada em favor daquele homem machucado, ferido.
Então vemos esses dois religiosos, né? O sacerdote que estava sempre ministrando as ofertas, o levita que era responsável das coisas santas do templo, que estava sempre presente no dia a dia do templo, e eles mesmo que eram conhecedores da eles não fizeram nada pelo aquele enfermo, por aquele que tinha sido assaltado, ferido. E Jesus também cita de um samaritano. O samaritano era aquele povo que era rejeitado pelos judeus, né? Que não se dava com os judeus, era discriminado. E diz que esse samaritano, vendo aquele homem ferido, diz que ele parou, desceu do seu animal e prestou ajuda àquele enfermo. Diz que ele curou as feridas, pôs azeite nas feridas daquele homem que tinha sido assaltado, ferido, roubado. E diz que esse samaritano foi comovido de compaixão, e tratou daquele homem que estava ferido. Pôs azeite nas suas feridas. E prestando os primeiros socorros, e diz que ele pôs no seu animal, subiu ele no seu animal, podia ser um camelo, um cavalo, e diz que ele subiu no seu animal, e levou numa hospedaria. Ele estava de viagem, ele parou, ele interrompeu a sua viagem, tomou em direção daquele lugar que podia prestar socorro, e tipo de um hotel da época. Então deixou aquele enfermo naquele lugar, naquela hospedaria, deixou ele ali, deixou um dinheiro ali, ele colocou a mão no bolso, gastou tempo, espaço, desviou muitas vezes do seu rumo, da sua viagem, e levou ele nesse lugar. E pediu para que aquele homem fosse tratado, cuidado. Foi tratado de tal maneira que disse: se faltar alguma coisa, quando eu voltar, eu cubro as despesas. Esse era o samaritano que teve compaixão daquele homem ferido, que tinha sido roubado. Então vemos que o Senhor utilizou daquele samaritano para prestar os primeiros socorros. Aquele homem realmente tinha um coração que era conhecido de Deus, o Espírito de Deus, né? Era um homem com o Espírito de Deus, que prestava socorro, ajuda, independente da sua religião, da sua religiosidade. Essa é a verdadeira religião, quando nós estendemos a nossa mão. Esse é o Espírito de Cristo.
quando estendemos a mão em socorro do próximo. E aí resume toda a lei, é amar ao próximo. Então Jesus relatou esse acontecimento para que eles soubessem quem era o seu próximo. Então Jesus falou para aquele doutor da lei: vai e faça igual. Porque esse amou o seu próximo, esse é o seu próximo, aquele que te necessita, aquele que está necessitado, aquele que está precisando de uma ajuda. Esse é o seu próximo. Deus coloca pessoas perto da gente, pessoas que realmente necessitam, e Deus vai permitir em nossas vidas que nós encontremos essas pessoas. Muitas vezes não temos muito para dar, mas podemos ser um intercessor, podemos ser aquele que ora, aquele que clama, aquele que intercede. Isso também é amar ao próximo. Muitas vezes não temos bens, não temos um recurso financeiro, mas nós temos uma condição de orar, de interceder, de fazer um curativo, de derramar um óleo na ferida. Então esse é o bom samaritano, né, que tratou, que enxergou, que parou, que socorreu, que prestou socorro pela necessidade do próximo. Este é o Evangelho. Essas são as boas novas. Que Deus, estando no céu, Jesus disse: eis-me aqui, manda-me a mim. Nada podia mudar o destino do homem. Havia os profetas, tantos profetas, patriarcas, Deus falou através de muitos. E a obra da salvação parecia que era impossível resgatar o homem do seu estado de pecado, que realmente de lástima, de tristeza. Então Jesus disse: eis-me aqui, manda-me a mim, disse ao Pai. Então Jesus Cristo desceu dos céus e entrou no espaço, no tempo, de encontro ao homem que foi roubado ali no Jardim do Éden, né? Que foi ferido ali no Jardim do Éden, uma sentença de morte sobre a vida de Adão e Eva: no dia que comerem, certamente morrerás. E eles caíram nesse pecado e eles foram feridos pela consequência do pecado, pela serpente. Foi ferido pela serpente. E parecia que não havia solução para o homem. Então Jesus disse: eis-me aqui. E Jesus, como aquele bom samaritano, desceu e foi ao encontro do homem, nascendo como uma criança, se fazendo da família, né, da casa de Davi, se fazendo homem justo como nós, carne e osso, sangue, circuncidando, né, cortando da própria carne, fazendo parte da família de Davi, para encontrar conosco, para encontrar com nós ferido, longe do Pai, longe de Deus, ferido,
lançado à própria sorte. E Jesus parou, né? Com seus 30 anos, ele entrou no ministério e ele parou em favor do homem, socorrendo o homem, curando com o Espírito Santo, curando com esse óleo, que é o Espírito Santo, dando vida para aqueles feridos pelo pecado. Então, o samaritano tinha o mesmo Espírito de Cristo, porque Cristo também se fez homem e desceu e veio ao nosso encontro, e nós, em nossos pecados, delitos e pecado, ele nos encontrou, nos carregou como uma ovelha nos seus braços, e levou nos seus braços, para pagar o preço do pecado. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o bom samaritano. Esse é Jesus. O principado, as potestades não podia fazer nada em favor do homem. Toda o principado e potestade assistindo que Jesus ia fazer, porque eles não puderam fazer nada em favor do homem. Ninguém tem a condição, nem um principado, nem um anjo, nem arcanjo, nem querubins, podia fazer nada em favor do homem. Somente Jesus, se fazendo homem igual a nós, igual, pagou o preço, descendo e abaixando e atendendo às nossas necessidades, os nossos pecados, pagando o preço ali na cruz, sendo obediente, obediente de morte, morte de cruz, caminhou até a cruz, clamando: Senhor, se for possível, passa-me de mim esse cálice. Mas diz que Jesus continuou a caminhar. Faça a tua vontade, Deus Pai. Eu vim para salvar, para resgatar esse que está caído, ferido, roubado da sua vida, daquela comunhão que tinha ali do Jardim do Éden. Ele foi roubado. A antiga serpente entrou no Jardim do Éden e roubou a comunhão que Adão e Eva tinham com o Pai. Diz que o Pai caminhava com Adão e Eva, e ele foi assaltado, roubado, deixou ele nu, sem roupa, na sua vergonha. E Jesus veio com essa vestimenta de justiça, essa vestimenta do Cordeiro, e abraçou o pecador, abraçou a cruz, nos lavando com seu próprio sangue, nos purificando de todos os nossos pecados, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia, nos dando uma vida nova, uma vestimenta nova, pagando o preço, pagando a despesa do pecado com sua própria vida. Esse é o bom samaritano. Esse é o nosso Jesus, que que socorre. Então aquele samaritano reconheceu o seu próximo. E Jesus Cristo, como nosso parente mais próximo, também ele nos abraçou, nos salvou. Ele te ama. Ele prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda feridos, mortos em delitos e pecados.
Ele para e nos socorre. Essa é a função do bom samaritano, socorrer. Esse é o papel do crente. Essa é a religião, socorrer o próximo, interceder para o próximo. Pode ser uma oração, né? Pode ser aquela intercessão por aquele necessitado, um pequeno curativo, uma atenção, estar junto, estar próximo, emprestar o ouvido, ouvir as necessidades daquele que está ferido pelo pecado, estar junto. E levar e colocar no redil, curar suas feridas. Esse é o papel do crente. E todos estão aptos para isso, né? Todos estão em condições de fazer uma oração, de atender uma necessidade, né? Não existe pessoa tão pobre que não tem alguma coisa para dar, que seja atenção. Então, aquele homem encontrou com Deus, quando encontrou aquele homem caído no meio da estrada, aquele samaritano encontrou com Deus. O homem ferido, ali estava Deus. Naquele homem ferido, ali estava Deus. Precisando de um curativo, precisando de uma mão amiga. Então, esse é o seu próximo. Não tem muita teologia, não tem regras, não tem leis. Ela resume nisso. Jesus Cristo resumiu toda a lei nesses 2 mandamentos: amar a Deus em primeiro lugar e amar o seu próximo como a si mesmo. Aí resume toda a lei. Se você fizer isso, você está bem. Você tem a salvação. Você vai encontrar com Deus. Assim deixamos então esse bom samaritano. Esse é o seu próximo. Aquele ferido no meio da estrada, roubado e assaltado. Esse é o seu próximo. Que Deus abençoe essa palavra, que possa ficar gravado em nossos corações e nós possamos ser mais sensíveis, né, para a necessidade daqueles que estão precisando de uma ajuda. E Deus vai trazer essas pessoas até você, no dia a dia, quando você menos esperar, tá bom? Então Deus abençoe a sua palavra. Esse é o toque do dia dessa quinta-feira, e na próxima quinta-feira estaremos aqui para trazer mais da palavra de Deus, tá bom? Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações.